Queremos refletir hoje sobre o Evangelho do 11º domingo do tempo comum, ano B. Estamos no ano de São Marcos e o Evangelho se encontra no capítulo 4, dos versículos 26 ao 34. Se trata de duas parábolas relacionadas a sementes. São Marcos, ele concentra as parábolas do reino no capítulo 4. Se chamam parábolas do reino porque querem se referir ao reino de Deus. E nesse capítulo 4 se começa com a parábola do semeador. Depois Jesus explica por que ele fala em parábolas, né? Que nem sempre é o motivo pelo qual nós pensamos, né? Que é para deixar mais clara a mensagem. Não. É uma forma misteriosa de falar que depois precisa de uma explicação para entender o contexto. Não? E depois vem a explicação da parábola do semeador. E depois vem as parábolas em questão que nós estamos vendo hoje. Não? O Evangelho de São Marcos ele é dividido em duas partes, basicamente. Na primeira parte, São Marcos quer mostrar como Jesus ele é o Messias. Então, essas parábolas estão nesse contexto. Os discípulos, eles ainda não sabem direito quem é Jesus. Primeiro, porque Jesus ele nunca fala sobre si mesmo, né? Ele nunca diz quem ele é. Ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem. É um título muito misterioso. E segundo, porque os discípulos nunca perguntaram para ele, né, quem o Senhor é realmente. Alguns vieram através de São João, né, João Batista, né, outros por amigos ou irmãos que foram convidando, outros Jesus mesmo foi convidando, mas nunca perguntaram para Jesus quem era ele. A similitude das parábolas mudam um pouquinho, né? Então, na parábola do semeador, nós temos que o pai, ele é o agricultor, o pai, Deus Pai, né? Depois, Jesus, que é o Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a palavra, ele é a semente que é semeada. Então, o pai semeia a semente, né? E a terra, né, os tipos de terra, né, a terra que é à beira do caminho, que são as pedras, que são os espinhos, ou a terra boa, é o estado do nosso coração. Somos nós mesmos. Então, a semente é semeada no nosso coração, de acordo com o estado do nosso coração, é o fruto que a semente vai dar. Nas parábolas em questão, os termos da parábola são um pouco distintos, né? Então vamos pegar a primeira parábola, que é a parábola que conta a semente que germina sem que o agricultor se dê conta, né? Começa dizendo: aconteceu com o reino de Deus o mesmo que com um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Então, novamente, é uma parábola referente ao reino de Deus, né? E essa é uma similitude, né? Um homem que lançou a semente na terra. Esse homem, quem é esse homem? Ao mesmo tempo, é o Pai, porque só o Pai pode semear o reino de Deus no nosso coração, mas também simboliza a nós mesmos. Né? Em que sentido? O sentido da nossa impotência. Uma vez que a semente é semeada na terra e ela está no coração da terra, o agricultor ele é impotente. O que um agricultor pode fazer para que a semente cresça? Ele pode fazer coisas externas, ele pode regar, ele pode colocar pesticidas aí para matar pestes que possam destruir a semente, né? Ele pode colocar adubo, um pouco de adubo. Né? Agora, se ele rega demais, ele afoga a semente. Se ele coloca muito pesticida, ele contamina a semente. Se ele coloca muito adubo, ele queima a semente. E uma vez que sai o talinho, né, se ele fica puxando para que ela cresça mais rápido, ele mata a semente. Ou seja, no essencial da planta, o agricultor não pode fazer nada.
Essa é a similitude dessa parábola. Com isso, Jesus está querendo falar sobre o desenvolvimento do reino. Que esse reino que é semeado no nosso coração, ele se desenvolve por conta própria. E vai crescendo, e vai se desenvolvendo. Não adianta você ficar estressado, ansioso, correr atrás. Não. Esse reino vai se desenvolver no nosso coração. Na prática, né? O que será que Jesus está falando? Né? É claro que todas as parábolas têm os seus limites, né? Não explicam todas as coisas. Né? Mas algo que nós sabemos do catecismo, que depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo, ele semeou no nosso coração um novo organismo, um organismo sobrenatural, que são as virtudes teologais, a fé e a esperança e a caridade, que são esse organismo que permitem que nós possamos nos comunicar, nos conectar com Deus. Né? E esse organismo, ele pois vai se desenvolvendo misteriosamente. Né? Misteriosamente ele cresce no nosso coração, ainda que nós não conseguimos perceber nada com os nossos sentimentos, com o nosso intelecto, com a nossa vontade. Já a parábola do grão de mostarda diz o seguinte, e dizia, com que compararemos o reino de Deus, ou com que parábolas o apresentaremos? É como um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? É pequeníssimo. Parece a pimenta do reino quando ela é moída naquele moinhozinho e tal, e fica aquele quase um pó. Pois um grão de mostarda é daquele tamanho. Então, é um grão muito pequeno, insignificante. E diz, este grão, quando é semeado na terra, ele é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Jesus faz uma contraposição. Apresenta um grão que é insignificante, que é mínimo, que é o menor das sementes, mas que, uma vez que cresce, se transforma na maior das hortaliças, de tal maneira que as aves até podem fazer ninhos nos seus ramos. Então ele quer comparar o reino de Deus com isso. O reino de Deus, quando surge, ele é a menor das realidades, é insignificante. Ele não é perceptível. Mas quando ele cresce, ele se torna a maior de todas as realidades. E o que será que é a maior? O que significa ser a maior de todas as realidades? Talvez isso entre nas perguntas que nós queremos responder à continuação. O que faz com que o reino se desenvolva no meu coração? Pois devemos perguntar o que faz com que a semente se desenvolva no coração da terra? O próprio poder interno dela. A semente já tem nela o potencial para se desenvolver, ela só precisa da água e do calor e os nutrientes da terra. A mesma coisa se dá com o reino no meu coração. Ele já tem em si mesmo todos os elementos para se desenvolver. O reino que é em semente, ele potencialmente é já o reino desenvolvido. Então, ele vai crescer, vai se desenvolver se eu não coloco obstáculos para ele. Né? E o que significa as etapas de desenvolvimento da semente, que é o reino, né? A parábola diz o seguinte, né? A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. E quando o fruto está no seu ponto, imediatamente se lhe lança a foice porque a colheita chegou.
Isso significa que o reino ele não vai aparecer de forma automática. Não é que você é batizado e tchan, você é uma pessoa santa. Isso se vai dar pouco a pouco, paulatinamente, da mesma maneira que a semente ela vai se desenvolvendo pouco a pouco. Esse talvez seja o desenvolvimento ao longo da nossa vida. Nós nunca podemos dizer que já alcançamos o nível máximo da santidade. O reino não vai estar no nível máximo, no seu nível máximo do nosso coração, até que chega o momento de partir para a eternidade, que é quando se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E na segunda parábola, o que significa esse crescimento do reino, né? Pois o reino de Deus, ele quer entrar no nosso coração e se desenvolver. Talvez é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados não somente para crescer fisicamente, não somente para crescer intelectualmente, não só para desenvolver as nossas qualidades, os nossos talentos musicais, intelectuais, profissionais, familiares, todas coisas boas, mas principalmente para crescer na nossa capacidade de amar. Deus é amor, e se Ele é semeado no nosso coração, Ele quer se desenvolver. Esse reino que cresce mais do que todas as outras realidades é o amor. É aquilo que vale mais do que qualquer outra realidade do ser humano. Qualquer título, qualquer contra-cheque, qualquer conta de banco, qualquer prêmio que nós possamos receber. A maior realidade do ser humano é o reino, que é o amor, que é o próprio Deus se desenvolvendo no nosso coração.